Nós vamos falar agora da Galdan do Agro, nutrição animal. E aí é o seguinte, mas antes de conversar aqui com a CEO da Galdan, eu quero agradecer a você que acompanha tudo que está rolando aí na 12ª Rondônia Rural Show Internacional, através da TV do Povo em Porto Velho, a TV Suruí em Cacoal, a SIC TV em Rolim de Moura, o Gi Paraná Notícias e mais os 19 sites da rede mostrando o que acontece na 12ª Rondônia Rural Show Internacional. Celestina Galdan, para a gente falar da Galdan do Agro, para a gente falar de nutrição animal. Antes, a gente quer conhecer um pouquinho mais da história desses 10 anos da Galdan em Rondônia. Olá, todo mundo que está assistindo, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, contribuindo de alguma forma com um pouco de conhecimento, né? Que a gente fala que conhecimento nunca é demais, a gente contribui e aprende mais do que consegue produzir no dia a dia. Até brinco que a nutrição animal é a última cadeia que a gente deve se preocupar, né? Se preocupar mais com a conscientização. Quem que é a Celestina? A Celestina, pessoa simples, de família humilde, que veio de baixo, né? Filha de mineiro, de alagoano, está à frente do Grupo Galdan há 10 anos aí, tem formação acadêmica em ciências contábeis, mestrado em administração e MBA em gestão de projetos. Mas, resumidamente, tudo que nós somos, nós aprendemos na prática, né? O conhecimento, ele não certifica, mas o conhecimento prático. Sou pequena produtora rural, até brinco, pequena produtora rural, e vivo incansavelmente gostando de evoluir cada vez mais nessa parte de nutrição animal, que eu produzo aí também carne bovina para entregar aí nas mesas dos nossos brasileiros. Você falou que o último dessa cadeia toda é a nutrição animal. Então vamos tentar trazer um pouquinho dessas cadeias até chegar aí na nutrição animal. Esmiuçar, né? Eu falo bem assim, a nutrição animal, eu geralmente eu compro gado com média de 8 arroba, engordo novilha. E é o chão de fábrica, a gente fala que a gente aprende diariamente. Então, assim, eu sempre falo que para engordar o boi, nem sempre é só nutrição animal. É a última coisa que você deve se preocupar. Preocupação anterior a tudo isso, eu sempre falo para o produtor rural, é sempre acompanhar, fazer um bom manejo de pasto, água limpa próxima do coxo, né? Adequação do tamanho do coxo e mais ainda, a genética bovina. E por último, a gente vem com a adequação, com a nutrição animal pronto para o coxo. Aí o resultado vem de excelência. Então, às vezes, a gente está muito preocupado em tratar, mas vai tratar um lote lá, digamos, de 20 cabeças, você tem que ter pelo menos 0,35 centímetros lineares para tratar. Então, você vai dar uma conta básica, tem que ter 14 metros de coxo, basicamente, para tratar. E, às vezes, a gente está ali com 4 ou 3 metros de coxo, o predominante vai na frente, come, o outro não come, e isso acaba a gente fazendo com que diminua o nosso ganho, né? Diminuindo, aumentando nossos custos, porque uma vez que todos eles não vai conseguir ter o mesmo resultado no coxo. Por quê? Por falta de coxo. Ouvindo você, além da produção, dessa produção, tem também uma orientação por trás de tudo isso para chegar lá no produtor. Isso, eu até falo que assim, o Grupo Galdan não vende nutrição animal. Na verdade, nós vendemos o propósito de transformar a vida do nosso produtor rural. Até porque eu sou produtora rural, me sinto representado e não faz sentido nenhum a gente enganar o nosso produtor rural. Pelo contrário, o resultado de excelência lá, a conscientização, a gente consegue somar com o nosso produtor rural e entregar um resultado de excelência para com o Grupo Galdan e para com o nosso produtor rural. E essa aceitação é maravilhosa, porque eles sempre ouvem, né? E vai lá e faz o trato correto, tem um resultado, a gente consegue acompanhar isso desde essa conscientização até o abate no frigorífico. Isso é muito interessante, porque além do propósito de vender nutrição animal, é perceber a necessidade para que o produtor rural esteja consciente de que vários fatores somam para um resultado final de excelência. Hoje a Galdan está em Cacoal, mas não é só Cacoal. Isso, a Galdan está sediada em Cacoal, Machadinho do Oeste e Espigão do Oeste. Nós estamos 3 unidades, sem distribuição em Machadinho, a Galdan do Agro em Cacoal, moro também em Cacoal, e também em Espigão do Oeste. A gente fica muito orgulhosamente que o grupo vem crescendo, né, com esse propósito. Hoje nós já atendemos, para você ter uma ideia, 7 países de pessoas que confiam no nosso trabalho de acompanhamento, né? Porque é fácil vender, difícil é você garantir o resultado. E quando você garante o resultado, aí muda o jogo. As pessoas confiam no seu trabalho. Então não é assim, você não consegue andar com os dois. Preço, prazo e qualidade. Eu falo bem assim, gente, vamos colocar o somatório final. Quando você vê preço, você não gera valor. Então, se você vê valor, o que está dando de rentabilidade, você vê que o resultado é diferente. Então, assim, a gente não caminha nessa linha de entrega o preço ou o valor.
né? O que você consegue entregar? Então, a gente sempre preza pelo valor da qualidade e ser sempre responsável para com a informação com o produtor rural, que é muito triste a gente chegar e não ver o resultado do produtor rural e a gente está ganhando ali só na venda. E isso para nós não é importante. Tanto é que a nossa frase é assim, nossa história não faz sentido se não puder transformar a sua. Então, não faz sentido nenhum a gente entregar uma nutrição animal que não vai dar resultado para o rebanho dos nossos produtores rurais. Você falou do mercado, além do mercado do estado, mercado do Brasil, mercado para fora do país, mas para que isso aconteça, né, claro que tem todo um corpo técnico, tem toda uma estrutura. Conta para a gente um pouco mais dessa estrutura disponível hoje de técnicos, de profissionais, para que esse produto chegue fora do país. Então, na verdade, assim, o produto não vai para fora do país, o produto é inserido no Brasil por pessoas que moram fora do país, que precisam de um acompanhamento e ele está se encontrando desassistido. Então, nós atendemos 7 países no sentido de pessoas que moram fora há 30 anos, há 20 anos, que têm suas propriedades no Brasil e a gente consegue fazer esse acompanhamento aqui no Brasil com muita qualidade e eles lá de fora conseguem ter esse resultado aqui com a gente. Isso é muito bom. E hoje, com a tecnologia, falar em tecnologia, falar em questão de expansão, a gente tem que ter cada vez mais produtos sustentáveis, essa preocupação da empresa com as leis ambientais, essa questão toda. Como é que a Galdan, do agro, pensa, projeta, trabalha essa linha ambiental sustentável? Nós trabalhamos exatamente isso, porque hoje desmatamento não é permitido e a gente sabe que é conscientização, o planeta agradece. Então o Grupo Galdan trabalha exatamente nessa pegada, verticalizar a produção, produzir mais com menos, com a propriedade que já está ali, digamos, você tem 20 alqueires, está com as suas APPs ali, tudo certinho, você vai produzir mais verticalizando, fazendo o quê? Um bom manejo de pasto, adubando, repondo o solo, para que você consiga produzir. Hoje a nossa realidade é de 4 cabeças por hectare, né? Por alqueire, aliás. Então, você consegue produzir nesse mesmo alqueire pelo menos de 10 a 13 com bom manejo de pasto, com piqueteamento e reposição de solo, porque o solo você vai tirando os nutrientes, vai ficando cada vez mais deficitário. Então, você precisa ter esse resultado de conscientização. Vamos produzir com o que nós temos, com qualidade, verticalizando. Como é verticalizando? Fazendo análise de solo, repondo o solo ali e fazendo um piqueteamento. Aí esse rodízio aí nos garante produzir bem mais com a maior quantidade por alqueire ou hectares e o resultado é maior. Muito bom. Falando sobre, eu ia te perguntar justamente sobre a questão de mercado, a expansão hoje sobre mercado. O mercado, a gente está num estado em pleno crescimento, o exemplo disso é a Rondônia Rural Show. E aí a gente ouve as pessoas, quem está envolvido diretamente, né, nessas questões de mercado, fala justamente dessa expansão do mercado. Hoje a projeção, a ideia para atender esse mercado em expansão, não só em Rondônia, mas na Amazônia Legal, no caso do Mato Grosso, qual que é a ideia nesse sentido? A ideia, na verdade, assim, eu sempre falo, a gente trabalha com a vertente, assim, ó, às vezes as pessoas falam, cresce e organiza, eu já vejo o contrário, organiza e cresce, né, porque se você não organizar, não é números, gerar valor, conseguir fazer um acompanhamento. Se você conseguir ter esse acompanhamento, você precisa se comprometer com o produtor rural. Então, hoje eu falo assim, se a gente ficar bom nessas 3 áreas aí, o exemplo, né, hoje nós estamos ali perto, próximo ao Vale do Anari, Tel Broma, né, Cojubim, aqui Cacoal, Pimenta, Espigão, ficar bom naquilo que a gente sabe fazer melhor, a gente consegue expandir automaticamente, porque através do próprio produtor rural, ele nos leva aos demais, através do fato de entregar resultados e se comprometer. Então, eu sempre penso não em números, e sim gerar valor para a nossa população, principalmente rondoniense, que vem com uma crescente cada vez maior do agronegócio, que hoje tem uma representatividade agora para o segundo semestre de 2025 de 4,8, responsável por 4,7, 4,8 do PIB, né? Olha o agronegócio forte. Do PIB nacional. E isso, ele está em segundo lugar hoje no Brasil. Então a gente fica muito feliz, perdendo só para o Mato Grosso do Sul, né? Olha o tamanho de Rondônia, 52 municípios com entrega de um resultado de excelência. Isso para nós é um sinônimo de satisfação e a gente precisa investir cada vez mais nesse estado que produz muito, com muita qualidade e com conscientização. Sobre esses pontos que você citou, seria também assim como se fossem desafios, ou qual seria o grande desafio nesse segmento
por exemplo, para a Galdan na questão da nutrição? Isso, o maior desafio que a gente encontra hoje, o gargalo principal, é a questão das rodovias, né? As rodovias nos dificulta muito, a questão da logística encarece muito o produto. Então, eu acredito que uma duplicação, uma melhoria nessas rodovias já ia ajudar de bom tamanho, né? O nosso estado, ajudar o pessoal da parte da nutrição animal e, em geral, do agronegócio de grãos, né? Porque o escoamento de grãos vem para o estado de Rondônia, do Mato Grosso. Então, nós precisamos que os nossos governantes invistam cada vez mais em infraestrutura voltada às rodovias para que a gente consiga baratear esse custo através do frete. Isso já vai ajudar muito chegar a nutrição animal até o nosso produtor rural com um resultado de excelência e com preço mais justo. Eu estou conversando aqui com a Celestina Galdan, da Galdan do Agro, falando sobre nutrição animal. Tem um recado agora dos nossos anunciantes. E o nosso agradecimento todo especial vai para o grupo Galdan do Agro. Quando o assunto é qualidade, referência na pecuária, esse nome não sai da cabeça. É Galdan do Agro, com nutrição animal, tanto para gado de engorda ou para gados leiteiros. Para você que é das cidades de Cacoal, Espigão do Oeste, Machadinho, nós temos um ponto de atendimento da Galdan do Agro esperando por você, para te atender com qualidade e excelência. Pensou em nutrição animal? Pense em Galdan do Agro. Desde 1987, a Lindágua é líder em volume de água mineral em Rondônia. Nós seguimos crescendo forte, com sistemas de abastecimento em Pimenta Bueno, Santa Catarina e Candeias do Jamari. Quando você pensa em água mineral, você pensa em Lindágua. O nosso agradecimento todo especial vai para a Uni Internet. Na Uni Internet, olha, a conexão vai além de planos a partir de R$ 99,90, com até 1.000 megas para você de velocidade e benefícios como Disney Plus, Max e Deezer. Uni Internet, unindo pessoas e fortalecendo conexões na palma da sua mão. Queremos agradecer o apoio do deputado estadual Jean de Oliveira, ele que sempre trabalha em prol do povo e no fortalecimento do estado de Rondônia. Ela é engenheira agrônoma, mulher de comprometimento, tem visão estratégica, envolvimento na política e pensamento que vai além do horizonte. Nós estamos falando dela, Tainana Nogueira, é engenheira agrônoma, que valoriza a força da mulher no campo e na política. Este episódio tem um oferecimento do Grupo Santa Helena Atacarejo. Economia de verdade para sua casa e para sua família. A qualidade e a confiança que você já conhece. Grupo Santa Helena Atacarejo. Agradecemos à NBS Telecom Internet com qualidade, conectando você seja no campo ou na cidade. Onde tem NBS, tem internet com qualidade. Clínica Tati Berno, um espaço pensado para você cuidar da saúde, do bem-estar e da sua autoestima. Quando pensa em cuidados com você, pense Clínica Tati Berno. Este episódio tem o sabor dos cortes especiais Santa Helena, o sabor da nossa terra diretamente para sua mesa, com a qualidade que você e a sua família merece. O nosso agradecimento todo especial vai para Jacomim Agropecuária e Irrigações. Qualidade de vida e melhorias para você, homem e mulher do campo. Richter e Rache Advogados, com sede em Cacoal e Apuí. Referência em direito ambiental, planejamento patrimonial e no agronegócio. Trabalhamos no oferecimento do deputado estadual Luizinho Goebel. Trabalho, confiança e respeito por Rondônia. EcoPower Energia Solar. Economia e sustentabilidade. É somente com a EcoPower Energia Solar. Energia limpa para sua casa, para o seu comércio e para o agronegócio. Estamos de volta conversando com a Celestina Galdan, da Galdan do Agro. Mas quero só agradecer a você que acompanha aqui pela TV do Povo em Porto Velho, a TV Suruí em Cacoal, a SIC TV em Rolim de Moura, os 19 sites da rede, mais o Ji Paraná Notícias. Sobre a questão dos ingredientes, né? Se é possível adequar, por exemplo, produtos regionais, alguma coisa regional até para questões de custos, alguma coisa nesse sentido? É possível ou não? Dentro da formulação aí? Com certeza, porque soja, milho, hoje a gente já consegue da economia local do nosso próprio estado, né? Isso barateia muito custo. A questão da ureia também, a gente usa ureia capsulada, não é aquela que você vai dizer assim, pode o animal consumir no coxo molhado que não vai intoxicar, né? Mas assim, a chance dele intoxicar é muito baixa, né? Então a gente pensa até nessa pegada diferente também, porque o proteinado hoje, pronto para o coxo, ele não pode ser molhado. Mas aí tem algumas
qualidade diferente, que acaba encarecendo um pouco o custo, mas a gente pensa nessa conscientização, diminuir o risco de vier ao coxo, estiver molhado, né, evitar que haja uma perda do rebanho, mas assim, não que a gente diga assim, possa comer molhado, não, diminui o risco bem grande, porém, a gente busca produzir algo que possa atender a nossa necessidade, que a gente sabe que os produtores rurais hoje, a realidade para engorda, hoje a grande maioria não tem cocheira coberta, né, quando vem no período da seca, tudo bem, mas no período das águas, não contribui muito e prejudica no período da engorda, aí, que é o momento que a gente mais ganha dinheiro na pecuária, que eu falo que é o período das águas. O porquê? Por causa do capim, né? O capim produzir uma arroba mais barata, você tendo capim, se produz uma arroba mais barata. Na seca, você vai, nutrição animal, vai utilizar muito maior, porque você só tem um volumoso, que no caso do capim já não tem os nutrientes necessários, vai estar no período da seca. E essas novas tecnologias aí, de que forma elas estão ajudando aí nessas novas formulações, coisas novas? Bastante, porque assim, ó, quando você fala hoje do milho, soja, tem produtos transgênicos, vem barateando bastante custo, a produtividade está aumentando muito no estado de Rondônia, principalmente plantio de soja, milho. Hoje, um dos melhores milhos que a gente tem no mercado hoje, ele está no Cone Sul, localizado no Cone Sul. Pro lado ali de Nova Mamoré também temos bastante, né? Então isso ajuda. Vocês conseguem trazer esses produtos, o custo barateia bem, muito custo, porque geralmente a nossa realidade antigamente era Mato Grosso, né? E hoje a realidade está ao contrário, a gente está conseguindo introduzir no mercado interno aqui os produtos regional, né? E eu valorizo muito isso, porque o estado de Rondônia ele pode produzir tudo, né? Inclusive hoje a gente tem uma cachaça, que a gente fala produtor rural, não é só nutrição animal, a gente tem um chapéu, a cachaça, a bota, o canivete e vários outros itens também para somar aí, né? Então a gente produz até a cachaça no padrão mineiro, que é uma empresa local, Lorizon de Cacoal, nós terceirizamos lá a nossa cachaça. Então, assim, eu busco sempre trazer produtos realmente para agregar valor junto ao Grupo Gaudan, produtos tipicamente rondonienses. Isso faz a diferença. Eu estou aqui, nas minhas mãos alguns produtos aqui, né? Eu não sei se tem lá na Gaudan um produto que é o carro-chefe, aquele que na hora que vai mostrar um produto da Gaudan, você mostra aquele primeiro, dessa relação aqui. Estou vendo aqui pelo menos uns 8 produtos aqui. Uhum. O nosso carro-chefe foi uma história bem bacana, eu vou até contar. A última vez, acho que é a décima Rondônia Rural Show, participei, né? E eu tive uma ideia bacana, como produtora rural, vi assim que a gente tinha de 0 a 12, de 0 a 24 proteinados, né? O de 36 na época eu engordava boi, né? De 36 a 40, faixa etária aí, né? Dos animais. Aí eu fiquei me perguntando assim, mas por que eu tenho que comprar? Eu mandei um caminhão, na época eu tinha terra em Nova Mamoré, mandei um caminhão lá de proteinado, eu tinha que estar comprando 3 tipos de proteinado diferentes para atender a necessidade do rebanho, cada um na sua faixa etária. Eu perguntei, né, para um zootecnista aqui na feira, eu falei, por que vocês não formulam um produto que possa atender de acordo com o peso vivo e não por faixa etária? E, Celestina, até consegue, mas aí porque você fica lançando e validando, e dificulta a gente como produtor rural, porque você não tem condição de colocar cada faixa etária, o correto seria em cada pasto. Acaba que você misturando um pouco aí, que é a nossa realidade, né, a adequação. E aí foi o primeiro insight que eu tive. Eu falei assim, eu vou produzir o primeiro produto, sentei com o zootecnista, falei, vou produzir o primeiro produto que atenda a minha realidade, a minha dor. Quando eu atender a minha dor, resolver a minha dor, o produto se vende. E exatamente foi isso. Lançamos um produto que ele vai atender as 3 faixas etárias, não que eu esteja dizendo para colocar as 3 faixas etárias junto, mas o mesmo produto ele vai atender, vai engordar os 3 faixas etárias de acordo com o peso vivo. Ele vai consumir um grama peso vivo. Pesa aí, um desmame, digamos, 180 quilos, né, a 205, então ele vai consumir no máximo 180 gramas. Um mais eradinho, a novilha, vai consumir tudo de acordo com o peso vivo. Então se é 400 quilos, 400 gramas, 300 quilos, 300 gramas. E exatamente isso é a nossa Coca-Cola hoje no mercado, que nos ajuda muito, nos fortalece muito mesmo, exatamente por essa realidade, que é a realidade local, não só no estado de Rondônia, acredito que a nível Brasil, e atender uma necessidade de nós, produtores rurais. Isso deu muito certo, está dando muito certo. E qual é esse produto aqui? É o proteinado 3 níveis 1G, o primeiro. É o primeiro. Nosso primeiro lançamento. Esse primeiro lançamento aqui. E depois dele vieram muitos outros. Vieram muitos outros. Mas eu sempre fiz assim, Antônio, eu nunca gostei assim, produto, ele tem que saber. Eu, como produtor rural, agora não estou falando nem como Celestina, CEO do Grupo Gaudan, mas produto, você precisa fazer o quê? Deixar de lançar e validar o que você tem. Às vezes as empresas, estou falando por mim, às vezes as empresas estão muito pressionadas a produzir e lançar e não valida.
Entendeu? Lança e não valida. O que é validar? É você fazer algo que atenda a nossa dor. Primeiro você estudar a dor do produtor rural, que é uma das coisas que eu mais faço, estudar a dor do produtor rural. Depois que você estudar a dor do produtor rural, você vai fazer o quê? Fazer com que resolva essa dor num produto. Como que eu posso fazer uma boa análise de solo para chegar num resultado? Qual a carência daquele rebanho naquela região. E depois o produto se vende. Então, se você não olhar para a dor, nossa realidade, você só fica lançando e não valida nenhum produto que atenda a necessidade de nós, produtores rurais. E o Grupo Galdan preza muito por isso. Não é quantidade, é qualidade. Cada produto é determinado, é testado, é observado, média de consumo, de conversão e que atenda a nossa necessidade. É enxugar quantidade de produto e validar os que nós temos para cada tipo. Cria, recria, engorda, gado leiteiro, né? Gado de corte. Isso a gente faz com muito amor, com muito carinho e isso vem dando cada vez mais resultado para o Grupo Galdan. Celestina, umas 2 perguntas. Eu sei que você tem bastante compromissos hoje. A expansão da Galdan, você citou Cacoal, Machadinho e Espigão do Oeste. Espigão. Os planos de expansão da empresa nos próximos anos para Rondônia ou para um outro estado da região? Os nossos planos são os melhores possíveis. Eu sempre falo assim, cresce, organiza, não organiza e cresce. A gente está se organizando agora para a gente lançar a nossa fábrica, né, em Cacoal, sediada em Cacoal. E aí a gente buscar cada vez mais produzir com qualidade, com o menor custo possível, valorizando a economia local, pegando todos os nossos ingredientes, insumos, né, de grãos aqui no nosso estado e produzir, continuar com a mesma qualidade. Eu falo qualidade ou você tem ou você não tem, qualidade não negocia. Muitos clientes às vezes chegam e falam, olha, eu consegui um preço mais bacana da Galdan, tá assim, olha, mas se a pessoa está com esse preço, não é valor, né, que é diferente, se ela garantir o mesmo resultado que o Grupo Galdan garante, que a gente tem até a questão também em parceria com a Romancini, Troncos, a Toledo, Balança, porque não tem como você falar de engorda sem você ter um parâmetro, né? A gente também trabalha e pensa muito nisso, voltado a isso, ao Banco do Brasil também, que libera financiamentos rurais com taxas bacanas aí no mercado, nosso produtor rural. Então, assim, a gente sempre debate não sobre o preço, mas sim, se ele entregar esse mesmo produto, com a mesma qualidade, se comprometer do mesmo resultado que o Grupo Galdan se compromete, se não der, porque a gente sempre se compromete assim, ó, se você fizer, tiver adequação de coxo, manejo certo, trato no coxo todo dia, se não der o resultado, você não paga o produto. A gente garante essa qualidade do produto que vai fazer a conversão. Agora, se esse outro produto, com esse preço, fazer as mesmas coisas, tiver o mesmo acompanhamento que a gente, não entregar resultado, ele vai garantir o resultado dele? Esse é o peso na balança, a perda, né? Muitos clientes meus que às vezes eles chegam e questionam, eu questiono isso dele. Tá gostando do produto? Tá convertendo do jeito que você queria? Tá. Por que você trocaria? Você vai arriscar trocar? E se você for lá nessa outra nutrição animal, garantir esse mesmo resultado, o mesmo acompanhamento que o Grupo Galdan faz, cara, pode comprar porque tá barato mesmo, realmente. Então isso que o mercado hoje, como produtora rural, estou falando aqui agora, precisa isso. A gente, como produtor rural, está muito desassistido. Vender é fácil. Se eu quisesse vender, é a coisa mais fácil que existe. O problema é se comprometer. Quando você se compromete, o resultado vem e a confiança é outra. Celestina, terceiro dia da Rondônia Rural Show. Hoje tem uma palestra da Galdan, uma palestra da CEO Celestina. O que vai ser tratado nessa palestra? Olha, às 14 horas, até convidar quem está assistindo a gente aí, né? Às 14 horas a gente vai estar ali, fomos convidados pelo grupo do Banco do Brasil, o SA, né? Para palestrar sobre empreendedorismo e agronegócio. Eu participo de um evento internacional também em São Paulo, o Congresso Nacional da Mulher do Agronegócio. É muito interessante porque uma mulher soma com a outra. Não é nada de feminismo, mas sim fortalecimento. Vários homens, muitas pessoas já me perguntam, Celestina, você tem preconceito na parte de nutrição animal com homens? Não. Porque o homem ele entende o valor de uma mulher e ele entende que as mulheres estão aí para somar. E você pode ver que a grande maioria dos produtores rurais, quem está à frente do negócio, na parte de finanças, na parte de trato, são as mulheres. E a gente fica feliz, parabeniza vocês na condição de homem, pela confiança no nosso trabalho, que a gente está somando, está andando ao lado aí. Então convido todos vocês, às 14 horas ali na carreta do Banco do Brasil, participar de uma pequena palestra, pequena no sentido que eu falo, curta, mas grande, de grandes informações que pode somar aí para o resultado para você, empreendedor. Mas a palestra não é só para as mulheres do agro, ou não, para todos? Para todos. Eu falei sobre empreendedorismo e agronegócio para todos. Vocês são convidados da gente aí para estar com a gente ali. O Celestina Galdan, foi muito bom conversar com você. Parabéns pelos projetos, né? A gente olha aí o planejamento estratégico também, uma coisa que realmente tem tudo a ver com o crescimento, né? A gente até
dá até para fazer um parâmetro aí sobre o crescimento que você falava aí de Rondônia aí nos 4 e alguma coisa por cento aí do 4,7 do PIB. 4,7, né? É. E a Galdan está nesse mesmo sentido de também acompanhar esse crescimento, porque o mercado, a região aqui, ela é realmente promissora nesse sentido do agro, né? Acreditar e investir aqui, porque o melhor estado que a gente pode fazer exponencial de crescimento é o estado de Rondônia. Não é eu que estou falando, é as pesquisas que demonstram isso, da CNA. Você fica muito feliz em saber que cada vez mais, o Banco do Brasil mesmo vai estar investindo tive essa informação, 7 agências estilo. A agência estilo do Banco do Brasil é o topo do topo do agronegócio, né? Então, para você ver, uma dessas agências vai ser sediada no Machadinho, outra Cacoal. Então, é muito importante você ver o Banco do Brasil, o olhar que o Banco do Brasil está tendo, é porque, de fato, a economia merece esse diferencial. Muito bom. Conversei aqui com a Celestina Galdan, do grupo Galdan do Agro, falando sobre nutrição animal. A gente agradece a você que acompanha, que está acompanhando os dias aqui da 12ª Rural Show Internacional, através da TV do Povo em Porto Velho, a TV Suruí em Cacoal, a SIC TV em Rolim de Moura, os 19 sites da rede, mais o Gi Paraná Notícias, é o Ruralcast na 12ª Rondônia Rural Show Internacional, nos estandes e nos estúdios.